mais uma vez, muito boa noite. Então, que agora nós possamos dar início às nossas palestras, né? E é com muito carinho que nós recebemos mais uma vez aqui em nossa casa o João Máximo, divulgador da doutrina espírita, palestrante aí de renome na nossa região, com certeza trazendo mais uma vez muito conhecimento, os frutos dos seus estudos do Evangelho e sempre com temas aí de grande valia para nosso aprendizado. Com certeza, abrindo com chave de ouro aí a nossa semana, João. Seja bem-vindo, que Jesus te ilumine mais uma vez na caminhada, seus mentores, os nossos... Obrigado, João. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Antes de mais nada, o pessoal do fundo está tudo bem? Se não, modulo aqui, porque eu sou da época que era no Gogó, não tinha microfone. Está tudo bem? Ok. Queria começar agradecendo essa casa que por várias vezes me acolheu de forma tão carinhosa, grupo aqui dessa casa, a irmã Anastácia, com seu amor, com o seu carinho. Eu costumo dizer que o carinho dos amigos espirituais nos constrange. E é assim que nos sentimos, constrangidos com tanto amor, com tanto carinho, né? E é nesse sentimento de gratidão e de honra que eu faço parte dessa semana tão especial para essa casa e rogo ao meu orientador espiritual que me ajude a fazer jus a tão bonita festa. Ela nasceu de um casal que se amava profundamente. Primeira filha foi recebida com todo o amor, recebendo o nome Ayla. Ayla teve a sua primeira infância envolvida em carinho, em cuidado, em amor. Desde os primeiros anos, os pais semearam no seu coraçãozinho infantil o amor a Jeová, a obediência às leis sagradas. E quando completou 16 anos, como era a tradição, o seu pai escolheu entre os membros da sua cidade aquele que seria o seu marido. Casou-se. E esse momento da vida de Ayla poderia ser considerado como um mar de rosas. A sua vida, que já era harmoniosa no lar, se aprofunda na felicidade e no amor. O amor do marido, sempre carinhoso, constante, cuidadoso, trabalhador, um homem honesto, devoto a Jeová também. E a vida transcorria tranquila. Chamava o seu amado todas as tardes, noites, chegava em casa de uma palavra hebraica, Lebi. Lebi, que em hebraico significa uma forma carinhosa de chamar a pessoa amada, poderia ser considerado ou traduzido como coraçãozinho. Lebi. Com o passar dos anos, por obrigações profissionais, precisaram se mudar para Jerusalém, a cidade dos reis.
E o fato é que, com a mudança, veio também a mudança do seu marido. Chegava cada vez mais tarde em casa, as brigas constantes com ela, aquele carinho, aquele cuidado desaparecera. Começou a dar-se a bebida. O fato é que, em um dado momento, se o sofrimento de Ayla já não fosse o bastante, ele ultrapassa a barreira da agressão verbal para a física. E ela, que era extremamente feliz no casamento, agora estava irreconhecível. Numa manhã, quando ela vai à feira da cidade em busca de leguminosas, encontra um rapaz em uma banca vendendo, e ele a trata de forma respeitosa, carinhosa. Ela se sente intrigada. Com o passar dos dias, esse carinho, esse respeito, essa conversa foi envolvendo Ayla em um sentimento que há muito ela não sentia. Até que, enebriada de amor, se entrega ao rapaz. Começam então um relacionamento. Em determinada manhã, em que estavam no leito os dois, a porta é arrebentada pelo marido, que se fazia seguir de um fariseu do Sinédrio e de alguns soldados do templo. O rapaz foge pela janela, assustado, e ela é arrastada pelos cabelos, atravessando as ruas da cidade, até chegar ao poderoso templo de Jerusalém, no Monte Moriá. É entregue aos pés de Caifás, o sumo sacerdote, para ser julgada, uma vez que ela havia infringido o 6º mandamento da lei: não cometereis adultério. E a pena para esse crime era a lapidação, conhecida por nós por um erro de tradução como apedrejamento. Mas a lapidação tinha tons um pouco mais cruéis. A mulher era amarrada de joelhos a um pequeno toco de madeira, com as mãos amarradas. A população lhe atirava pedras do pescoço para baixo, até que a pele saísse do corpo. A partir daí era jogado nela um balde de aloés, uma substância como álcool. Ela desmaiava, e quando retornava a si, o juiz da causa, na maioria das vezes um sacerdote, pegava uma pedra muito grande e esmagava a sua cabeça. E diante dessa cena, ela se viu diante de Caifás, o sumo sacerdote, que chama o auxiliar dele e diz: não está aí na cidade um tal de Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, que se diz um profeta, se diz o Messias? Sim, meu Senhor. Pois vá, leve-a para que seja julgado. Se ele disser que ela deve ser absolvida pela misericórdia divina, ele está indo contra a lei de Moisés, que manda
a lapidação, ele imediatamente será preso. Se ele julga que deve morrer, perderá a eficácia com seus seguidores, pois uma das coisas que ele prega é o perdão e a misericórdia. E assim foi feito. Encontraram Jesus embaixo de uma árvore, pregando em uma pequena praça a algumas pessoas. Quando é jogada aos pés dele, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. A lei determina a lapidação. Que dizes? Jesus em silêncio se restringe a agachar no chão e começar com o dedo a escrever algo na areia. Como resposta não vinha, o fariseu quase tendo um surto de raiva. E então, Nazareno, que diz? E Jesus talvez coloque aquela que é a frase mais emblemática e bela de todo o Evangelho: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando lemos o evangelista João, ao narrar a cena, ele diz que um a um foi saindo, dos mais idosos aos mais jovens. Quando lemos um dos contos de Humberto de Campos em seus livros, narrando essa cena, ele diz um fato curioso. Diz a lenda que cada um, antes de sair, tinha a curiosidade de saber o que Jesus estava escrevendo. E que diz a lenda que cada um lia no chão o seu próprio delito, seu próprio pecado. Bandido, adúltero, assassino, mentiroso e assim por diante. O fato é que, dali a alguns minutos, Jesus a levanta pelos antebraços, chorosa, e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ela olha, não tem mais ninguém, só Jesus e os apóstolos. Ninguém me condena, Senhor. Eu também não te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Sai estrangulada de alegria, mas a alegria logo se transforma em preocupação, porque já não tinha um marido, já não tinha um lar para voltar, era considerada pela sociedade uma adúltera, portanto não teria condições de sobreviver ali. Pega os parcos recursos que ela tinha e vai rumo a Cesareia Marítima, próximo a Jopa, para que ali ela seguisse viagem a Roma de navio, onde imaginaria ela recomeçar a vida longe de tudo. Pois aquela mensagem daquele estranho homem não saía da sua cabeça. No meio da viagem, ela fica adoentada, doente, e o capitão, não vendo outra saída, a deixa no primeiro porto, adoentada, nas praias de uma cidade muito conhecida por aqueles que leram Atos dos Apóstolos, mais conhecida ainda por aqueles que leram Paulo e Estevão.
uma cidadezinha na região da Acaia, na Grécia, chamada Corinto. E ali ela foi encontrada por duas senhoras que a abrigaram em uma pequena casa improvisada, onde as duas e mais um grupo de várias senhoras cuidavam dos doentes. Poderíamos considerar o princípio de um pequeno hospital. Ela se cura, aprende com as companheiras o trato com os doentes e começa a trabalhar ali. Imagina ela ser a forma de retribuir o perdão daquele divino estranho. Uma vez, um homem leproso surge à porta. A orientadora da casa diz: não, apenas um parênteses. A lepra não é a ranceníase de hoje. Há 2000 anos a lepra não tinha cura. Era considerada uma ira divina, o supremo castigo, onde a pessoa literalmente se desfazia em vida. Caía um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, um dedo, a mão às vezes, o corpo cheio de feridas purulentas, altamente contagiosas. E ela diz à responsável: eu não vou permitir que ele morra, não sem dignidade. Levou a um pequeno estábulo próximo à casa principal e ali cuidou dele. Deu medicação, deu comida, deu dignidade. E depois de alguns dias ele morreu. A partir dali, ela pede autorização para fazer no estábulo um anexo para cuidar apenas de leprosos. Nenhuma das suas companheiras quis auxiliá-la. Ela trabalhava sozinha. E Ayla, perseverante ao longo de 30 anos, cuidou daqueles que ninguém mais queria cuidar. Uma noite, dormindo, uma companheira bate no seu quarto. Ayla, há um homem aí fora que é dos seus, ou seja, um leproso. Ela vai, encaminha-o para o anexo, auxilia-o, medica-o, cuida dele, dá uma cama digna, e ao longo dos dias ele vai se fortalecendo, recobra a lucidez e pede para chamá-la. Ela vem carinhosa, os cabelos enevoados pelo tempo, os olhos imensamente claros, a pele demonstrando as rugas das experiências dolorosas da vida. Que queres? Eu só tenho a agradecer a ti, diz ele. Graças a ti eu não morrerei na rua, abandonado. Tu me deste dignidade, medicamento, comida, um leito digno. Eu sei que eu irei morrer, mas quando eu chegar diante de Jeová, o Supremo Senhor, e for dizer dos meus imensos pecados na vida, quero dizer a Jeová o teu nome, para que ele possa abençoar o anjo de luz
que não o permitiu morrer sozinho. Ayla olha fixadamente aquele homem que estava às portas da morte, e lágrimas grossas caem dos seus olhos. Ela olha para ele e diz: Libi, coraçãozinho, era o marido. Ayla, meu amor, eu nunca a esqueci. Não obstante o que tu fizeste, eu nunca esqueci de você. E retorno ao Senhor de todos nós, abençoando o teu imenso amor por mim. E desencarna nos braços de Ayla. O perdão que Jesus concedeu àquela mulher transformou um coração ralado de dor em um coração luminoso que iluminava. Talvez a lição mais difícil do Evangelho, como diz Emmanuel, foi deixada por Jesus por último, quando disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão é um sentimento divino que Deus permite que nós, humanos, possamos sentir. Perdoar é sagrado. Já dizia Pedro: Senhor, devo perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. Deixe-nos explicar a situação. Na cultura hebraica extremamente simbólica, o 7 é algo divino. Tudo que é feito 7 vezes tem característica divina. Então a questão é: perdoar é divino, Senhor? Não. Perdoar é superior a divino. É sagrado. 70 vezes, 7 vezes. Mas como o brasileiro é meio complicadinho, e já vão começar a fazer a conta aí, bom, se eu perdoar 490 vezes eu estou liberado para não perdoar mais. Lembremos uma mensagem de Emmanuel: 490 vezes por dia. Então, a partir daí, nós vamos compreendendo um pouco. Mas o que é o perdão? Quantos corações chegam nas casas espíritas atormentados e dizem: eu não consigo perdoar, porque eu não esqueço o que ela me fez. Mas perdoar não tem nada a ver com esquecer. Esquecer ou não é uma condição da mente. Perdoar ou não é uma condição do coração. Tem situações na vida do espírito que marcam a alma. E quando marca a alma, você não esquece. Para o bem e para o mal. Pedir para alguém que foi gravemente ferido perdoar, esquecendo, é o mesmo que dizer a uma mãe, e aqui temos várias aqui, pedir a uma mãe que esqueça o dia que seu filho nasceu. É possível? Não só não é possível, como ela sabe a roupa que estava, aquilo que almoçou no dia, como que foi a viagem para o hospital, se o médico falou isso, falou aquilo. Ah, eu tenho 10 filhos, como é que eu vou lembrar? E aí Chico fala: quem ama meu filho, não esquece. Da mesma forma,
Se você não esquece coisas positivas que te marcaram a alma, você não consegue esquecer coisas negativas. Isso não quer dizer que você é intransigente, que você é cruel. Não. Significa que você é normal. Então, se perdoar não é esquecer, o que é esquecer? O que é perdoar? Perdoar é lembrar do episódio infeliz e não sofrer mais. Lembrar do episódio infeliz e não doer mais. Quer saber se você perdoou? E aí, cada qual faz a sua análise, não precisa falar nada para mim. É só lembrar do episódio. Se sentir uma dorzinha aqui, tem que trabalhar. Mas se não sentiu mais, maravilhoso, perdoou. E se a vida, por algum motivo, te trouxer uma pessoa diante de você lhe pedindo um auxílio, como que Jesus diz? Aquele que te bater em uma face, essa é outra. Aquele que te brigar com você por causa da roupa, ofereça a capa. Aquele que te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000. Pagar o mal que te fazem com o bem. Isso é perdoar. É o contrário que muita gente fala: olha, eu te perdoo, mas Deus vai te colocar na minha frente ainda. Você vai ver. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, perdoar é um ato sublime. Ah, mas eu não consigo perdoar, João. Quer ver ajudar você nisso? Perdoar é bom para quem perdoa e não para quem é perdoado. Por quê? Porque quem é perdoado, ele está ainda vinculado à lei de causa e efeito. Ele vai ter que reparar o erro que ele fez. Quem perdoa se liberta do agressor. Porque quando você não perdoa, você fica vinculado ao agressor. E quando você não perdoa e fica vinculado ao agressor, surge uma situação extremamente desagradável, que é consequência natural da falta de perdão. É um nome meio estranho, as pessoas têm um certo medo dele. A consequência da falta de perdão chama... Como é que é o nome mesmo? Ah, lembrei. Parente difícil. O que é o parente difícil? É falta de perdão. Sabe por quê? E eu vou jogando Jesus aí, vocês briguem com ele, não tem nada a ver com isso. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para quê? Para que o oficial não te caminhe ao juiz e ele te coloque a cadeia, e de lá só saia quando pague o último ceitil. O que significa? O que isso significa? Vamos lá. Eu cometo um erro muito grave. Muito grave, com meu querido irmão. Só que ele é espírita. Só que ele frequenta a irmã Anastácia. Aí ele me perdoa. O que acontece? Eu volto para reparar o erro que eu fiz com ele. E ele segue a vida dele. Segue a evolução dele. Mas a mesma coisa, eu errei gravemente com ele. Eu volto para reparar o erro que eu cometi com ele. E ele não me perdoa. Ele diz aquela frase que Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, bem-aventurados misericordiosos, instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Ele diz assim:
Ai daquele que diz eu nunca perdoarei, assina sua própria condenação. Ele não me perdoa. Eu volto para reparar o mal que eu fiz com ele. E ele volta comigo. Mas por que ele volta comigo? Eu sou vítima. Eu volto para reparar o mal que eu fiz com ele, e ele volta para reparar o mal de não ter me perdoado, porque perdão não é direito do ofendido, é dever. É dever. Não é direito. Então a pessoa volta. Aí nós voltamos juntos para reparar. Se eu nasço aqui e ele no Japão, a gente se repara? Não. Então nasce na mesma cidade. É aquele sujeito que você vê na rua no sábado de manhã, assim, eu não fui com a cara dele. Deu santo, bateu com dele. Passa uma encarnação inteira. Na próxima, amigos de trabalho, pau para quebrar. E você viu, chegou atrasado hoje. Ó, quer sair mais cedo. Quer receber bônus, mas não fez nada. Não resolve. Primos. Aí está entrando dezembro, você liga para tua mãe. Mãe, se fulano for, eu não apareço na ceia. Não resolveu? Irmãos. Não resolveu? Pai e filho. Até que, se não resolver, marido e mulher. Pau para quebrar. Né? Todo mundo. Eu posso falar do meu marido, eu posso falar da minha esposa, mas ninguém pode falar dela. Eu não vou fazer heresia numa casa espírita de cantar entre tapas e beijos do Leonardo, porque eu não consigo mesmo. Não vai. Mas é mais ou menos isso. Porque nós vamos encarnar juntos até se reconciliar. Por quê? Porque a doutrina espírita tem duas grandes, as duas maiores notícias que a doutrina espírita nos passa. Primeira, maravilhosa, você é eterno, você nunca vai morrer. E a segunda, que é terrível, o seu inimigo também. Então, enquanto não se reparar, não vai adiantar. Não é? É tão importante o perdão, que qual é a frase símbolo da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Kardec sabia que a doutrina espírita ia expandir muito no Brasil, e conhece o nosso jeitinho brasileiro. Primeira coisa que a gente ia falar é assim: mas ninguém sabe direito o que é caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Só que ele sabia que a gente ia perguntar: mas quem que disse isso? Caridade segundo quem? E aí Kardec pergunta: o que é caridade segundo o entendimento de Jesus, o governador espiritual do planeta, o espírito mais puro e perfeito que pisou na Terra? Questão 625. A resposta é decepcionante, meus irmãos. É de sentar e chorar. Benevolência para com todos. Ou seja, não pode mais falar mal de ninguém. Tem que procurar na pessoa ruim o bem, e não o contrário. O contrário a gente conhece bastante, né? Maledicência, fofoca. Aqui não, porque nós somos espíritas. Mas lá fora, a língua é uma serpente. Né? Indulgência para com todos. O que é indulgência? Compreender os motivos que levam o outro errado. Não julgar ninguém. Aí nós estamos lascados também. E o final, perdão das ofensas.
Então, o perdão é parte inerente da caridade. E fora da caridade, não há salvação. Não há salvação. Portanto, aqueles que não perdoam vão acordar no mundo espiritual. Aonde? No umbral. Como diz a minha querida amiga Jaque, a gente estava conversando dela, quando ela assistiu o filme Nosso Lar, nós todos assistimos juntos, ela disse: eu não quero acordar na poça de lama, como André Luiz no filme, né? Mas por quê? O perdão é tão essencial. E como eu faço para perdoar? Como que eu faço para não sentir mais dor quando alguém pisa em mim? Percebendo que o grande problema não é o que os outros fazem comigo. O grande problema é como eu lido com o que fazem comigo. Porque quando o outro me persegue, pisa o meu calo, o problema é dele. Quando eu revido, o problema é meu. Então, a partir daí, nós temos duas ferramentas maravilhosas. A primeira é a compreensão. Querem ver como é? Não tem como você perdoar se você não compreender. Quer ver? Você está andando aqui em Botucatu, no seu carrinho, tranquilo, vem um doido e te cruza na frente, você quase entra num outro carro. Como nós somos espíritas, nós baixamos o vidro, levantamos a mão e dissemos: vai com Deus, Jesus abençoe, meu irmão. Não é? Não é? Mas, como a gente diz lá em Avaré, em Cerqueira, não é garra uma mágoa. E aí fica aqui, poxa, por que ele fez isso comigo? Aí a gente continua o nosso passeio, a gente passa em frente à Santa Casa, o hospital, e vê que ele só fez isso porque ele teve que ir para o hospital e estava carregando o filho dele doente para o hospital. Aí a gente não só perdoa, como a gente reza para ele e para o filho. E fala: meu Deus, coitado, Jesus abençoe. Não é? Sim. Por que a gente perdoa? Porque a gente compreendeu os motivos que levaram ele a atravessar o nosso caminho daquela forma. Depois. Então, o exercício da compreensão dos motivos que fazem o outro errar nos ajuda a modificar o processo de perdão. Gandhi, grande pacifista indiano, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, hindu, não era cristão. Na época que a Índia era tomada pelo Império Britânico, ele andando por uma praça de Nova Delhi, um soldado jovem inglês, do nada, lhe deu um soco na cara e ele caiu. Ele levanta, arruma a roupa e vai sair, ele dá um outro soco, ele cai novamente. Se levanta, arruma as vestes, vai saindo, derruba de novo. E aí ele, louco de raiva, diz assim: quem que te ensinou a ser tão covarde dessa forma? Gandhi levantou, arrumou as vestes e disse: o homem que está aí no teu peito, ele estava com um crucifixo no peito. O jovem soldado começou a chorar e beijou os pés de Gandhi. A compreensão de que o mal não é eterno, que o mal é uma doença, e que a pessoa cruel, a pessoa má, a pessoa invejosa, a pessoa fofoqueira, a pessoa egoísta, orgulhosa, é doente e não sabe o que está fazendo. Porque se ela soubesse as consequências do que ela faz, ela não faria.
E isso nos auxilia no processo de perdão. Olha que curioso, o Pai Nosso é um resumo de toda a mensagem de Jesus. E o perdão está lá. Só que a gente sofre como sociedade de uma dificuldade muito grande, que inicia-se na resposta de uma pergunta. O Pai Nosso que nós falamos hoje, ou oramos hoje, é o mesmo que Jesus falou? E aí? Não. Como que a gente sabe se é ou não é? A gente procura no aramaico, que é a língua que Jesus falava, que é uma corruptela do hebraico. E aí a gente vê que nesse termo, bom, eu vou falar o Pai Nosso inteiro, vocês devem estar curiosos para saber como é que é, né? Só que eu só vou restringir a parte do perdão, tá? Pai Nosso, que é o céu, santo é teu nome. Faça-se em nós o teu reino. Tua vontade é na terra e no céu. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Perceba a parte do perdão. Perdoa, Pai, nossos erros. Quando perdoarmos aqueles que erram conosco. Não nos deixa entregues na provação, e assim nos resgata do mal. Percebem que o perdão divino está vinculado ao nosso perdão para com o outro? E aí no mesmo capítulo 11, Bem-aventurados misericordiosos, Lacordaire fala assim: como queremos contar o perdão que damos aos outros, se Deus não conta o perdão que Ele nos concede diariamente? Então o processo de perdão é um processo de auto-libertação. Se é tão importante, por que a gente não perdoa? Porque para perdoar, a gente precisa mexer em dois dos sentimentos mais enraizados na alma humana: o orgulho e o egoísmo. Mas quais são as consequências de não perdoar? Quando nós não perdoamos, nós desregulamos as fibras energéticas do nosso perispírito. A mágoa é um veneno corrosivo para a alma. Quando você não perdoa, você não deve perguntar se você vai ficar doente, mas quando você vai ficar doente. Porque ele começa a desestruturar as fibras sutis do perispírito até que ele vaza tudo isso para o corpo físico. E a pessoa adoece. Aí você vê uma pessoa que é um atleta, faz exercício, come direitinho, toma vitamina, faz tudo. E de repente um câncer. E de repente alguma doença. E aí nós espíritos corremos e falamos: é expiação de vida passada. Às vezes não. Às vezes é dessa encarnação. Se você for fazer uma ficha de anamnese, uma ficha com a relação da pessoa, e perguntar se tem mágoa de alguém, que gera isso. Certa vez, e aí eu acho tão interessante, que é uma escola, o atendimento fraterno. Uma senhorinha veio conversar comigo depois de uma palestra sobre reencarnação em família. E a senhorinha me perguntou assim: ô João, é verdade que a gente escolhe o nosso marido antes de encarnar? Eu falei: é verdade. É verdade. Mas é mesmo?
É mesmo. Então, e quando ele morreu já, e esse morreu já saiu com um alívio tão grande, eu já imaginei qual seria a próxima pergunta. Tem possibilidade dele encontrar gente no mundo espiritual? Eu falei, depende. Depende do quê? Se você perdoar, você se livra dele. Ah, mas é impossível perdoar, né? Então, minha irmã, daí imediatamente eu lembrei de uma frase do Chico, que ele dizia assim: todos vão acordar um dia. Uns acordam com o sussurro de um beija-flor, outros com uma erupção de um vulcão. E eu percebi que ela precisava do vulcão. Falei a ela assim: olha, então, minha irmã, faz o seguinte, quando você desencarnar, antes que você abra os seus olhos espirituais, você vai ouvir uma voz assim: querida, cheguei. Eu acho que o susto foi tão grande que ela perdoou o susto. Não é? Então, o perdão, esse processo que faz as engrenagens da vida andarem. Porque numa sociedade humana que a mola mestra é o poder e o dinheiro, tudo bem você não perdoar. Mas em uma sociedade em que a mola mestra é a caridade, o amor ao próximo, como você vai se virar no mundo espiritual? Com que cara eu vou olhar para os mentores e falar: olha, eu não consegui perdoar ninguém? Então, esse processo do perdão, ele passa por um processo de autoavaliação. A questão da agressão não significa que os outros estão contra mim. É só nós, palavras de Raul Teixeira, é só nós pegarmos o que a gente já sabe e colocar na nossa vida. Quer ver? Deus é perfeito? Deus é perfeito? Deus é perfeito. Questão primeira do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Questão 14, características da divindade. Deus tem todas as qualidades em grau infinito. Qualidades. Então, vamos colocar isso na prática? Se Deus é infinitamente justo, só acontece para mim o que eu preciso passar. Senão Deus seria injusto. E se ele não tivesse uma característica, uma qualidade, ele deixaria de ser Deus. Portanto, quando me fazem o mal, é porque de uma forma ou outra eu preciso passar por essa experiência. Ah, mas e quem fez? Na terra ainda existe escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ia acontecer. Mas quando a pessoa faz, ela assume para ela a responsabilidade de algo que ocorreu naturalmente. Era para Judas de Queiroz ter entregue Jesus? Não. Mas muito provavelmente ele ia morrer. Mas no momento em que Judas trai, ele traz para ele a responsabilidade do que aconteceu. Então o perdão é a compreensão disso. Não é o outro que é mal e me perturba. Como diz Joana de Ângeles, através da boca abençoada de Divaldo Franco, o único mal que me perturba é o mal que ainda existe dentro de mim. Porque um outro mal me perturba porque encontra sintonia com o mal que existe dentro de mim. Ou como eu falo, não tão bonito quanto o Divaldo, Joana, enfim. Eu falo assim, gente, na Terra, ninguém é pedra
Porque todo mundo é vendraça. Todo mundo tem um ponto fraco. Ninguém pode julgar ninguém. Então, a partir daí, o perdão é a essência básica do processo de autolibertação. Não tem como você evoluir se você não perdoar. Ah, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar. Aí eu vou dar uma dica. Quando você termina o colegial, hoje não é colegial mais, né? Entreguei minha idade agora. Ensino médio, né? Quando termina o ensino médio e você não consegue entrar na faculdade, você faz o quê? Cursinho, não é? Tem um cursinho para aprender a perdoar. É um curso intensivo. Você sai do curso perdoando tudo. Esse cursinho para aprender a perdoar chama-se casamento. Verdade, verdade. Não tem como você manter casado se você não aprender a perdoar. São duas pessoas diferentes, com estruturas de educação, de comportamento, de vivências diferentes, e que se unem. Se você levar a ferro e fogo, não termina a lua de mel. Vocês já pararam para pensar no negócio da bodas? Outro dia eu fui convidado a fazer algumas palavras numa boda de ouro, 50 anos casado. Vocês sabem por que tem as bodas? Porque é uma medalha. Cada ano que você fica casado, você ganha uma medalha. Porque não é fácil. A pessoa tem mania de limpeza. O marido é relaxado. Uma é quietinha, não abre a boca. O outro fala pelos cotovelos. Um não consegue dormir se tiver um pernilongo no quarto. O outro ronca que nem um trem. Se você não aprender a conviver com isso, como que você vai viver casado? Se você não aprender a compreender o outro, e por isso que o casamento é essencial. Vou bater numa tecla que todo mundo fala desde a infância. A família é a célula da sociedade, não é? Todo mundo fala isso. A família começa onde? No casamento. É no casamento que você vai deixando o eu em benefício do nosso. Você vai começando a compreender o outro para compreender melhor você mesmo, praticando ali a lei do amor. E o perdão faz parte disso. Senão é pau para quebrar todo dia. E a maioria dos problemas são coisas resolvidas assim, ó. Basta duas palavras. Duas. Me perdoe. Me perdoe. Quantos problemas na nossa vida seriam resolvidos se todo mundo soubesse falar? Me perdoe. João, surgiu uma dúvida agora. Você falou que um dos graus mais íntimos para se reabilitar é marido e mulher, ou pai e filho, ou irmãos. E se mesmo assim não reabilitar? E aí? Se você estudar um pouco mais dos fluidos que Kardec estuda, na segunda parte do livro dos métodos, do livro Gênesis, e a evolução dos dois mundos, o André Luiz fala isso também, há dois laços que unem os espíritos, os laços do amor e o nó do ódio. Quanto mais você odeia a pessoa, mais próximo você fica dela. De tal forma de pessoas se odiarem tanto no mundo espiritual, que um perispírito se imanta o outro.
na hora de encarnar, não consegue separar gêmeos, chipófagos ou siameses. Mas você não deu conta de reparar dentro da família, imagina dentro do mesmo corpo, o seu inimigo. E aí a gente olha a Deus, como que Deus permite essa barbaridade? É que Deus é muito bom para falar isso. Se fosse eu, aparecia no meio do céu e falava, não disse, me perdoe. Só isso acabaria o problema. A gente não fala. Vamos fazer um exercício aqui. Durante a semana, que é uma semana característica, em homenagem à casa Irmã Anastácia, todo mundo em coro, me perdoe. Isso. Agora, quando chegar em casa, quando chegar no trabalho, me perdoe. Aí. E só para concluir, porque você sabe que o palestrante fala mais que a boca. Então, um na fala, o outro no relógio. Vamos encerrar com um exemplo prático e real do que o perdão é capaz de fazer na vida do ser perdoado. Uma autobiografia do professor doutor Charles Brown narra da seguinte forma: eu era apenas um médico recém-formado e dividia o meu tempo entre o hospital e os finais de semana atendia uma casa de órfãos na periferia de Londres. E numa dessas noites que eu estava nessa casa de órfãos, à noite, pensando nas situações da vida, a Madre Superior adentra o quarto e diz: doutor, me perdoe, mas estamos com um caso grave que não pode esperar. Eu disse: do que se trata? Difteria. À época, primeiro quarto do século passado, a difteria não tinha cura. A única saída seria uma traqueostomia, abrindo a traqueia para que a pessoa pudesse respirar, e aí depois iniciar a medicação. Mas, madre, eu sou apenas um médico recém-formado. Eu me recuso a colocar em risco uma criança de 5 anos. Doutor, eu me recuso a acreditar que um médico tire uma chance de uma criança que não tem chance nenhuma. Se o senhor não operar, amanhã ela está morta. Eu estou indo para a sala de cirurgia que improvisamos na enfermaria e aguardo o senhor. E ela saiu correndo. E eu correndo atrás dela, sem saber o que ia fazer. Quando cheguei ali, uma menina de 5 anos, loira, a testa embabada em suor, pálida, com dificuldade muito grande de respirar. A madre disse: olha, o senhor vá ao banheiro, se prepare, faça asepsia, eu cuidarei da anestesia, e eu chamei uma enfermeira para auxiliá-lo. E eu ali, no banheiro, lavando as mãos, sem saber o que fazer, quando eu vi pela primeira vez uma jovem ruiva e sardenta, olhos verdes, que com toda alegria me disse: é a sua primeira vez, doutor? Também a minha. Eu disse: estamos ferrados. Ele não disse isso na biografia, isso é uma tradução minha. Eu, inexperiente, ela também. Quando menos percebi, eu estava com o bisturi na mão diante da menina. E nesse momento, eu fiz uma oração a Deus.
que somente aqueles que não acreditam em Deus têm coragem de fazer. Senhor, eu passei a minha vida inteira duvidando de Ti. Mas se o Senhor existe mesmo, me usa para salvar a vida dessa criança. Senti uma mão em cima da minha mão. E o bisturi firme, que antes estava trêmulo, fez o corte preciso. E quando eu abri e coloquei o cano cirúrgico e ela respirou, eu senti alívio. A cor começou a voltar e tive a sensação agradável que ela sobreviveria. Coloquei o cano cirúrgico, coloquei o curativo e disse à enfermeira: agora é contigo. Regime de 24 horas de plantão. Pode deixar, doutor, sem problema nenhum. Antes de ir para o quarto, ainda passei no quarto da menina, ela dormindo serena, e a enfermeira sentada na poltrona com um livro. Tudo bem? Tudo bem, doutor, pode dormir tranquilamente. Não tem sono melhor do que uma consciência tranquila. Mas comecei a ter um sonho diferente, estranho. Alguém batia forte na porta do quarto. Acordei e realmente alguém batia a porta. Abri, era a enfermeira. Você cometeu um grande erro. Nunca se abandona um pós-operado a sós. É uma emergência, doutor, venha correndo. Ganhamos rapidamente os grandes corredores. Cheguei ali e ela disse: o que foi? Ela olhou para mim e disse: ela está morta. Como está morta? Estava bem. O que aconteceu? Dormi, doutor. Eu tive a dimensão da tragédia. A menina, dormindo, por um ato involuntário, quis tirar aquilo que incomodava, ela tirou. As bordas cirúrgicas fecharam e ela morreu asfixiada. Você é um assassino. Esteja no meu consultório amanhã às 8 horas. Encaminharei uma carta ao Conselho Regional de Enfermagem. Você perderá o título. Eu não te permitirei matar mais ninguém. No outro dia pela manhã, ela entrou lívida. A personificação do desespero. Li a carta. Confirma? Sim. Tem algo a dizer? Meu sonho sempre foi ser enfermeira. Ajudar os outros. Eu gostaria de pedir, eu sei que eu não mereço uma segunda chance. Jamais. Eu não serei conivente para você matar outra pessoa. E ela saiu. À tarde, voltando para Londres, passei no correio. Quando ia colocar a carta, eu ouvi uma voz na consciência, na busca da alma. Prudência. Releia a carta. Vê se você não foi duro demais. Levei a carta, refiz a carta. Tirei o tom de raiva. No outro dia coloco. No outro dia eu esqueci. E aí no outro, e o tempo me fez esquecer a carta. Depois de alguns anos, abandonei a medicina e comecei a escrever. Eu não mais salvava vidas, mas escrevia sobre as vidas. Passado muitas décadas, depois da Grande Guerra, retorno a Londres para receber uma homenagem da Câmara dos Lordes. E num suave e tranquilo pub, um pequeno barzinho, eu estava sentado, tomando o meu chá, lendo o jornal, quando eu vi uma notícia que me chamou a atenção: o anjo da noite.
O anjo da noite era uma senhora envelhecida pelo tempo. E adentrei a mensagem do jornalista. Diz ele que foi ao país de Gales do Sul e encontrou uma diretora de um orfanato que recebia o espúrio da guerra. Os pais morriam na guerra, ela acolhia aquelas crianças, cuidava, tratava, orientava, e depois eram adotados para morarem no novo continente, a América. E fui e perguntei a ela, por que anjo da noite? Bondade dos aldeões. Mas por quê? Em verdade, há muitos e muitos anos atrás, eu acabava de me formar em enfermagem. Eu fui chamada a atender uma criança com difteria nas periferias de Londres. O médico, muito hábil, me colocou em 24 horas de vigília a ela. E ali, vendo aquela linda menina dormir serena, um ladrão furtivo, um ladrão sorrateiro, o ladrão do sono, me envolveu a consciência. Eu havia acabado de sair de um plantão de 24 horas e dormi. Quando acordei, ela estava morta. Ele disse que ia me denunciar ao Conselho Regional de Enfermagem. Fui, assinei a carta com ele. E ele não me perdoou. Eu fui para casa. Aquela semana eu não vivi. Na outra semana, fui ao Conselho Regional de Enfermagem e fui ao protocolo geral. Queria saber do meu caso. A responsável disse, não tem nada no teu nome. Não, tudo bem, talvez semana que vem. E todas as semanas, ao longo de 3 anos, até que a chefe geral do protocolo disse, eu sou a chefe geral do protocolo, não entra um papel aqui sem passar pelas minhas mãos. Não tem nada no teu nome aqui. Procure um psiquiatra. Não tem nada. Nada. Ele havia me perdoado. Minha vida não me pertencia mais. Procurei no mapa a região mais pobre da Grã-Bretanha, país de Gales do Sul, e lá fui. Com o auxílio dos aldeões, eu ergui uma casa e tenho recebido essas crianças que carinhosamente eu amo e cuido até que sejam adotadas. O repórter, a senhora ainda não disse por que anjo da noite. Porque na noite que aquela criança morreu, eu perdi a faculdade de dormir. Hoje, eu repouso 15 minutos pela manhã e 15 minutos à tarde. Mas as noites já não são mais minhas. É daquela menina loira que morreu. E dele que me deu a oportunidade do perdão. Então eu ando pelas enfermarias, olhando, escutando, examinando. Às vezes alguém precisa de mim. O jornal caiu da minha mão. Peguei imediatamente, no outro dia, um avião para o país de Gales do Sul. Ao chegar nela, o rosto havia envelhecido. Os ruivos cabelos branqueados, mas os olhos verdes eram os mesmos. Me perdoe. E ela começa a chorar. Eu agradeço porque o teu perdão me fez o que eu sou hoje. E você salvou a minha vida. Nos abraçamos e retorno a Londres, retorno à medicina. E a partir daí, vivo anos e anos salvando vidas.
E a questão que fica, meus irmãos, é a seguinte: se não tivesse havido o perdão, não haveria na terra o anjo da noite. Nós não sabemos no que se transforma o nosso algoz quando nós perdoamos. E que Jesus nos abençoe. Gratidão.